Seja bem-vindo ao meu canal e vamos continuar na nossa série denunciando tronos e principados. O primeiro vídeo que eu fiz aqui dessa série foi denunciando o principado de Astarote. E hoje nós vamos falar sobre o principado de Jezabel. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre os principados e as formas que eles atuam. E lá eu disse o seguinte: quando a gente fala do nome espírito de Jezabel, não significa que a própria Jezabel está se manifestando, mas é um arquétipo, porque ela representava um principado das trevas. E esse mesmo principado que estava ali atuando na vida dela, está atuando nos dias de hoje. Como eu disse, eles estão na cultura, nas ideologias, nas músicas, na sociologia, na educação, no entretenimento e dentro das igrejas. Não pode subestimar o poder do inimigo de se introduzir as suas doutrinas do inferno. Eles estão entrando em nossas casas, em nossas igrejas, em nossos trabalhos e manifestando a sua doutrina, a sua forma de pensar, as suas crenças em indivíduos, assim como eu e você. Independentemente da religião, se confessa Jesus ou não, uma pessoa pode estar sofrendo influência desses principados. É por esse motivo que eu te encorajo a permanecer até o final. A pessoa que aqui vos fala não é uma pessoa que estudou sobre apenas. Não é uma pessoa que ouviu falar. Eu tive 3 tipos de experiências com esse trono e com os demais. E eu vou aqui citar cada uma dessas experiências, e em cada uma dessas você vai conseguir identificar a manifestação desse. Eu escrevi aqui resumidamente a respeito desse trono, e eu vou ler aqui agora para vocês. Trono de Jezabel. Trono da manipulação. Causa o desejo por estar sempre em evidência. Se manifesta de forma atraente através da sedução. Convence as pessoas à quebra de princípios para promover o prazer e o bem-estar. Impõe seu poder através da manipulação, autoritarismo e abuso de poder. Impede que as pessoas sejam curadas nas emoções e impede a maturidade espiritual. O meu primeiro contato com esse principado, o Senhor me deu a seguinte frase para defini-lo: Jezabel, aquela que persegue e mata os profetas. Mais definições aqui, ó. Persegue apóstolos, profetas, pastores e mestres. Ela atua também na família. Ela se levanta contra o sacerdócio do marido. Eu vou pontuar depois como se manifesta dessa forma, tá? Esse espírito, ele não suporta o verdadeiro mover sobrenatural. Eu falo do verdadeiro, sabe? Ele tenta sufocar, apagar a toda custa o mover, o verdadeiro mover de Deus. E quando ele não está tentando sufocar o verdadeiro mover, acabar com a verdadeira manifestação do poder de Deus, ele está envolvido em um falso mover. Um falso mover que não gera transformação, mas esse falso mover tem o intuito apenas de promover, de colocar em evidência, de buscar pela fama, sabe? Pode se manifestar através das seguintes formas: imposição, maledicência, desejo pelo poder, insubmissão, idolatria, orgulho, vanglória, controle, inveja, soberba, vaidade, feitiçaria, ódio, engano, promiscuidade, fingimento, abuso de poder, frieza espiritual, ciúmes, egocentrismo, desejo pela fama e perversidade. Então, como eu falei no princípio, eu tive 3 tipos de experiência com esse principado. Eu tive uma guerra frente a frente, tete a tete. Eu vou explicar mais daqui para frente. Com esse trono, eu servi uma igreja que quem operava ali, quem governava era esse trono. Eu vou falar também para te ajudar a identificar. E o terceiro, eu já ministrei uma pessoa que ela estava debaixo desse principado. Como eu disse no vídeo anterior e vou resumir agora, um principado não é um demônio pequeno. Um principado, ele é um príncipe. Ele é um governador de várias legiões de demônios. Ele não tem o hábito de fazer a pessoa manifestar, cair manifestada, sabe? O que se torna ainda mais perigoso, porque ele tem toda a liberdade para poder operar dentro do comportamento, dos pensamentos, das emoções da pessoa, e a pessoa não difere, não consegue discernir o que é aquilo. Ela acha que faz parte da personalidade dela, faz parte do que ela é, e na verdade não. Na verdade ela está totalmente manipulada por um principado. Perguntando, mas Sara, uma pessoa que crê em Jesus, ela mesmo assim pode estar debaixo disso? Que eu sei que isso pode até escandalizar, mas sim. Inclusive, o foco desse vídeo é mostrar, denunciar dentro das igrejas essas manifestações, esse governo das trevas. No início do meu chamado, quando o Senhor começou a me botar para servir as pessoas, o Senhor me deu uma palavra muito pontual antes de ir, sabe? Ele falou assim: minha filha, eu estou te enviando como uma ovelha no meio de lobos. E eu não maldei. Guardei aquela palavra, eu tenho até anotado até hoje o que o Senhor falou.
E verdadeiramente, os primeiros anos do meu chamado foram os anos mais difíceis da minha vida. Foi de muita dor, muito choro, muita lágrima, foi uma verdadeira escola. Mas eu precisei daquilo tudo para poder hoje ter experiências e até para falar sobre esses vídeos, eu precisava dessa experiência toda. E a primeira igreja que eu servi, ela tinha um trono terrível de Jezabel. Eu tenho até um vídeo aqui mais antigo que eu falo a respeito desse trono e eu estava me inspirando na minha nas situações que eu passei. Eu vou contar um pouquinho da experiência. Então, todas as vezes que eu ia servir essa igreja, eu voltava muito mal, muito mal. Por quê? O espírito, o trono de Jezabel, quando se levanta um profeta, uma autoridade de Deus, ele vai tentar de todas as formas. Ele persegue, faz a pessoa ser perseguida, sufocada, e ele pode se manifestar de várias formas, mas em alguns lugares que são regidos pela religiosidade, esse trono, ele vai perseguir todo tipo de autoridade espiritual. Ainda mais se essa autoridade espiritual ela é encarregada de alinhamento, de trazer arrependimento, transformação de vida. Então esse espírito ele se levanta tentando sufocar. Vejo muitas pessoas falando assim: Elias teve tantas experiências maravilhosas, gloriosas com Deus e se escondeu. Só fala isso quem não teve essa experiência de sofrer intimidação. O que Elias estava passando era uma batalha espiritual, era uma guerra espiritual. E o poder dos principados, ele é poder, eles têm uma medida de poder. Então, não subestime um principado. O que eu sentia era a mesma coisa que Elias. Eu sentia intimidação. Eu saía dali como se eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu me sentia horrível. Eu tinha vontade de desistir de tudo, de abrir mão do meu chamado, abrir mão do meu ministério. E ali eu sofria muito por quê? Porque eu ainda tinha feridas emocionais, dependências emocionais, e ali também eu era uma pessoa que não tinha uma identidade firmada ainda, eu estava ainda no processo de santificação, de edificação em Deus, então eu era uma pessoa muito frágil, eu era uma franguinha, espiritualmente. Hoje eu sou mais cascuda, mas na maioria das igrejas, ela não age só assim, ele age naquilo que eu te falei, o falso mover. É um mover que não transforma as pessoas. É um mover que atrai a glória para si, porque esse espírito ele causa na pessoa um sentimento de importância muito grande. A pessoa se sente extremamente importante. Ela se sente maior que todo mundo, ela se sente melhor que todo mundo, porque tem toda a história da sedução, da luxúria, do sentimento de vaidade, de importância. Então, através desse sentimento, pela emanação desse sentimento, entra as outras manifestações, que é o controle. Jezabel é extremamente controladora. E a malícia, ela é ligada ao controle. Nesse quesito, a malícia é ligada ao controle. Por quê? Pela malícia, ela começa a controlar, tentar controlar as pessoas. Usa de chantagem emocional, usa de palavra de persuasão, usa de palavras de sedução. Quando eu fui servir uma pessoa que estava debaixo, essa pessoa ela tem uma aliança com o trono de Jezabel. Como eu disse no vídeo anterior, uma pessoa, ela pode estar debaixo desse trono consciente, sabendo que ela está servindo as trevas, mas tem pessoas que estão inconscientemente agindo de forma inconsciente. Existem pessoas que não sabem que estão debaixo desse trono. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Esse vídeo não é só para o ímpio, esse vídeo não é só para quem está no mundo, quem está em trevas. Esse vídeo é também para os filhos da luz que ainda precisam discernir as coisas espiritualmente. Falar da minha batalha espiritual tete a tete com esse trono. Eu venho em um processo de santificação, de edificação, muito intenso desde o meu dia da minha conversão. Eu não parei de edificar a minha vida. E no passado eu tinha muito sofrimento, sofria muita retaliação, sofria muito com demônios. E aí o Senhor foi edificando a minha vida, foi restaurando, fechando as brechas, eu fui me arrependendo de coisas do passado, eu fui alinhando toda a minha vida. Então eu comecei a experimentar uma paz absurda. Eu era intocável pelos demônios, sabe? Eu podia entrar e sair em qualquer lugar, orar por qualquer pessoa. Nessa época até o Senhor me ensinou um princípio, ele na verdade me pediu para mim não deixar ninguém impor as mãos sobre mim, porque ele tinha feito uma verdadeira limpeza e era certo. Teve uma vez, eu não quero prolongar muito o vídeo, mas teve uma vez, depois que ele falou isso, eu fui ministrar uma pessoa, essa pessoa tem um chamado, essa pessoa colocou a mão na minha cabeça. Meu Deus, meu Deus. Aí eu entendi por que o Senhor falou para mim não deixar. Eu vinha em um tempo de muita benevolência de Deus. Eu não tinha problema com nada, nem eu, nem meus filhos, nem minha casa. E ali, quando eu recebi aquela imposição, eu recebi tudo que aquela pessoa tinha. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sabe? Mas, enfim,
Eu estava nesse tempo com Deus. De repente, aconteceu algumas coisas comigo. Na verdade, eram guerras interiores. E o que aconteceu? Eu comecei a ter algumas inclinações. E ali, nesse tempo, eu já era experimentada, eu já tinha experiências com demônios, eu já sabia como eles se manifestavam, mas os meus olhos ainda não viam claramente, porque para a gente ver os demônios nas situações, através do discernimento de espírito, a gente precisa que os nossos olhos espirituais estejam abertos. E para isso, meus olhos estavam fechados. E ali eu tinha muitas guerras interiores. Na verdade, eu estava sofrendo ataques de todos esses tronos. E o trono que mais me causou dano foi o trono de Belial, que eu vou fazer o vídeo em breve. Mas eu tinha sim a batalha com o trono de Jezabel. E eu posso falar para você como pessoa que passou por isso. Eu tinha a vontade, sabe? Eu tinha os desejos, as inclinações. Mas eu estava ali já discernindo que eu não sabia o que era, mas eu sabia que aquele não era o meu estado normal. Porque todas as pessoas que me rodeiam, eles falam que eu sou uma pessoa doce. Eu sei que às vezes eu tenho meus picos, né? Todo mundo tem. Mas as pessoas costumam falar isso. Só que nesse tempo eu não era uma pessoa doce. Por mais que eu estava ali lutando, estava em uma guerra interior para não ser ríspida com as pessoas. Eu estava em uma guerra interior para poder honrar as pessoas que eu devo honra. Eu tinha muita dificuldade de honrar as pessoas, mas eu fazia somente pela obediência. Mas o meu coração ele estava muito inclinado para as coisas mais. Foi um tempo que eu sofri muito, porque era uma energia que tomava conta de mim. Não, tomava conta não, vou melhorar essa frase. Era uma energia que tentava tomar conta de mim. E eu tinha que ficar lutando internamente com essas energias, sabe? É como se um sentimento, um desejo forte em fazer o mal tomava todo o meu ser. Só que aí eu tinha a voz do Espírito Santo e eu ali falava assim, eu mesma ministrava a mim, não, eu não sou assim, essa não sou eu não fui chamada para ser assim. E aí aquela energia ela ficava mais branda e eu conseguia me estabelecer sem pecar. Só que tinha vezes que eu escorregava. Por exemplo, eu era ignorante com as pessoas que me amavam. E aí eu tinha que, depois, eu pedir perdão. Graças a Deus que eu sempre tive a facilidade em pedir perdão. Eu ia e me consertava com essas pessoas. Foi um tempo que, pela graça de Deus, era um tempo de isolamento mesmo. Era um tempo que Deus me preservou. Porque eu estava em um tempo que eu não estava tendo contato com quase ninguém. Eu estava buscando a Deus no secreto, mas eu não estava envolvida em nada de igreja, não estava envolvida com nenhuma aliança, não estava envolvida com nada. Então, eu dou graças a Deus que eu não passei, né, por todo esse processo de manipular, assim, as pessoas e tal. Essas energias, essas inclinações, elas vinham de forma muito forte. Na semana que o Senhor abriu os meus olhos, dias que antecederam esse abrir dos olhos, o Senhor veio para mim e falou assim, minha filha, você vai ficar muito triste. Ele falou abertamente, você vai ficar muito triste. E, gente, poucos dias depois ele abriu a minha visão. Eu vi todos os principados, eu vi as energias, eu vi tudo que estava tentando me impulsionar. E ali o Senhor acabou me ensinando como lidar com os principados, como é a autoridade. O Senhor me explicou por que eu tive que passar por tudo isso. Ele falou que você só pode denunciar aquilo que você tem autoridade. Então, todo aquele momento que eu ficava ali resistindo. Então, a minha vitória foi quando eu fiquei resistindo àquelas energias, sabe? É quando a inclinação vinha e eu falava, eu não sou assim. Porque a gente precisa desatar com as obras das trevas. Precisamos renunciar às obras dos principados. É muito fácil expulsar um demônio que se manifesta na pessoa. Mas um principado, ele é mais enraizado, sabe? Ele é mais enraizado na pessoa, ele é mais enraizado na personalidade, nas emoções, na mente. Ele é mais forte, sabe? É muito fácil expulsar um demônio que está ali se manifestando. Se você tiver autoridade de fé, ele sai. Mas agora, um principado, eu tenho aprendido a como ajudar as pessoas a se livrar. Um principado, você precisa resistir às suas obras. Primeiro, antes da libertação completa, é resistir às suas obras. A sua justiça precisa ser aplicada nessa hora. Então, você vai precisar resistir tudo aquilo que você tem pensado, sentido, que você sabe que não provém de Deus e não provém de você. Então, siga no passo. Resistiu, você precisa se arrepender. Precisa pedir perdão. Você precisa quebrar as suas alianças, as alianças que você fez com o trono de Jezabel, mesmo de forma inconsciente. Eu te aconselho a assistir o outro vídeo, porque nesse aqui eu tô falando mais do trono de Jezabel. Mas lá eu falo a respeito de trono, falo uma definição melhor sobre trono. Quando um principado ele começa a se manifestar na pessoa,
Ele manifesta através de pensamentos, emoções, desejos, vontades, comportamentos, através de crenças. Então, quando ele se manifesta, a pessoa peca. Se a pessoa não relutar contra a vontade dele, a pessoa peca. E a maioria das pessoas pecam sim. Por quê? Porque elas não têm ciência, elas não conseguem ver que aquilo é uma influência maligna. E é mais difícil ainda quando é crente, porque tem uma crença que a pessoa que professa a fé, ela já está livre dos demônios e não é verdade. Todos nós precisamos passar por um processo de restauração. Quem mais sofre com os principados são pessoas feridas. Feridas emocionais são uma porta aberta, escancarada para demônios. E quanto mais profunda a ferida, mais acesso eles vão ter na vida da pessoa, mais controle. Pessoas que mais operam através dos principados do trono de Jezabel são pessoas que cometeram muitas iniquidades e pessoas feridas. Como eu falei no começo, não é somente na igreja que esse espírito opera. Esse espírito opera principalmente dentro dos lares, dentro de empresas. A gente tem ouvido muito falar sobre narcisismo. Toda pessoa, praticamente toda pessoa que é narcisista tem esse trono por detrás. Você pode ver que até nas coisas que eu citei, elas envolvem muito a personalidade. Esse espírito, ele se manifesta em homens e em mulheres. Mas as mulheres têm mais inclinação em sofrer esse espírito com esse espírito de Jezabel. Sabe por que as mulheres têm mais inclinação a esse espírito de Jezabel, esse e o de Lilith? Porque a mulher, ela pode sofrer feridas na sua feminilidade. É uma forma desse trono se estabelecer. Eu vou fazer um vídeo completo sobre cura na feminilidade. Mas existem pessoas que sofreram muito, seja na infância, como a pessoa é ferida na feminilidade, quando ela não pode ser feminina, como ela passa por algum abuso, alguma violência, quando ela é tratada com rispidez e grosseria, ela pode ser ferida na feminilidade dela. Abre-se uma porta e ela começa a receber a doutrina do inferno de forma sorrateira, sabe? Satanás ele vai implantando aos pouquinhos a doutrina dele. Dentro dos lares, uma mulher debaixo do espírito de Jezabel, ela vai exercer um controle absurdo. Ela vai controlar o marido, ela vai controlar os filhos através de imposição. Então, ela vai ter um controle demasiado. A gente ouve muito falar sobre mães narcisistas. A gente ouve mais mães do que pais narcisistas. Então, são essas mulheres feridas, muitas das vezes, na sua feminilidade, que foram muitas das vezes abusadas, que foram muitas das vezes negligenciadas, que estão sujeitas a sofrer e a ser manipuladas através do trono de Jezabel. Toda essa influência nos filmes, novelas, músicas, entretenimento, arte, cultura, ideologias, todos esses tronos, eles estão implantados, sabe? Tudo isso que eu te falei agora. Então, isso vai te ajudar a identificar se você é profeta, principalmente se você é profeta, se você é um apóstolo, se você é um pastor, um mestre, se você é uma figura de autoridade, um marido, se você é um dono de uma empresa, uma dona de uma empresa, você é uma autoridade ali. Então, às vezes um funcionário seu pode estar debaixo desse trono. Às vezes, então, o seu chefe pode estar debaixo desse trono. Quando não é de uma forma, é de outra. Às vezes, dentro da igreja é o que mais tem. É esse trono de Jezabel. Em algumas pessoas ele é muito evidente. Em algumas pessoas você vê logo de lá. Cara, tem alguma coisa do demônio nessa pessoa. Dá pra notar, latente. Só que no nosso mundo, no nosso meio, é de uma forma muito branda. Na verdade, é de uma forma sutil. Mas não deixa de ser nocivo e é ainda mais perigoso, porque às vezes todo o emocionalismo, toda aquela manipulação, ela tem aparência de poder, tem aparência que é algo de Deus e não é, e acaba fazendo com que a gente permaneça escravos. O que tem de crente debaixo do trono de Jezabel, praticando feitiçaria, é absurdo. O pior de tudo é que essas pessoas, elas acreditam que estão orando a Deus, mas na verdade elas estão entregando as pessoas aos demônios. E na Bíblia, a gente vê que Paulo entregou pessoas da igreja de Coríntio que estavam praticando coisas, iniquidades. Paulo entregou eles aos demônios, porque ele tinha uma autoridade apostólica para isso. Existe uma essência divina chamada Espírito de Justiça. Os profetas carregam, os apóstolos carregam, e através do Espírito de Justiça, uma pessoa pode sim fazer decretos na terra, mas a pessoa precisa estar alinhada debaixo do poder do Espírito Santo, assim como Pedro declarou ali palavras contra Ananias e Safira, ele estava cheio do poder do Espírito de Justiça.
Mas, em contraste a isso, existe o espírito de feitiçaria, que a pessoa começa a fazer orações contrárias. E se essa pessoa começa a fazer orações contrárias contra uma pessoa que está alinhada ao propósito de Deus, toda aquela oração, aqueles demônios liberados por ela, voltam nela, atacam a própria vida dela, a pessoa que comete feitiçaria. Mas também a gente precisa compreender que existem pessoas que fazem essas orações contrárias. E nós que recebemos essas orações contrárias, o Senhor, comigo já aconteceu isso, eu já recebi, o Senhor falou comigo, ó, tem alguém te levando ao tribunal, e o Senhor falou agora, você precisa quebrar todas essas palavras que foram lançadas sobre você, e em nome de Jesus, deu tudo certo, todos os demônios, eu já vi os demônios chegando tudo aqui em casa, tiveram que voltar com as mãos vazias, só que qual é o perigo disso, de uma pessoa que está debaixo do trono de Jezabel? Ela vai fazer a oração contrária, praticando feitiçaria, e se a outra pessoa estiver debaixo do propósito de Deus, alinhada, vai voltar tudo para ela, aqueles demônios. E ela não vai sair, não vai conseguir se livrar daquilo enquanto ela não se arrepender. Se ela tem pedido Deus para pesar a mão sobre alguma pessoa que tem autoridade, alguma pessoa que está alinhada ao propósito de Deus, a mão vai pesar nela. Entendem como que é perigoso? Então, muitas das vezes, as pessoas estão debaixo desse controle, praticando feitiçaria, acreditando que é Deus. E acreditam fielmente, gente, que é Deus trabalhando nelas. Mas tem uma diferença. Tudo isso é pauta para vídeo novo. E também não deixe de fazer uma oração de arrependimento. Peça perdão por toda a aliança que você fez com o trono de Jezabel. Todos os comportamentos que você permitiu que ele se manifestasse em você. Todos os pensamentos. Renuncie a tudo que o Senhor trazia à sua memória. E aí agora a gente vai orar. Em nome de Jesus, eu declaro agora tudo aquilo que você renunciou, tudo aquilo que pertence ao trono de Jezabel, eu te desligo completamente agora. Eu desligo as suas emoções, eu desligo a sua mente, eu agora desligo toda crença que te faz ser cativo na mente, nas emoções e no comportamento. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que o Espírito Santo trouxer à sua memória vai sair em 1, 2, 3, em nome de Jesus. Sai agora. Tudo que ela ou ele renunciou. Perca as forças agora, em nome de Jesus. É isso, pessoal. Eu agradeço muito se você ficou até aqui. Comenta aqui pra mim alguma coisa que você queira compartilhar, alguma coisa que você viu, que você já discerniu. E eu agradeço a todos que estão aqui comentando meu vídeo. Isso é muito bom pra mim, porque isso me incentiva a permanecer, a continuar. Eu desejo que o Senhor venha te abençoar grandiosamente, em nome de Jesus.